Mais um Ciência e Fé começa com você hoje aqui na TV Jet, o canal da Palavra, Igreja Batista Getsemane, com esse programa super bacana. Você vai estar aqui durante meia hora comigo e com uma pessoa especial que eu vou te falar daqui a pouco. E hoje nós trazemos aqui um assunto super bacana, a gente que tem trazido aqui diversos assuntos e muitos, este semestre eu tenho falado muito sobre teologia, sobre seminários bíblicos, sobre aconselhamento, inúmeros sobre psicologia, psicanálise. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui especializada em aconselhamento bíblico para você. É o nosso querido amigo e pastor, teólogo, graduado em administração de empresa, pós-graduado em RH e gerência processuais, e ele é bacharel também em teologia, Antônio Cruz, e também é pastor de vez em quando. Né? De vez em quando. Tem 30 anos que eu estou tentando conseguir ser pastor. Pois é. Não estou dando conta direito, não. Acho que pastor mesmo é só Jesus. Só Jesus. Ele é o bom pastor, né? Todos nós somos pastores. Nós somos os mais ou menos. Nós somos assim, os mau pastores. Ele é o bom pastor. Ele é o bom. Ele é o bom. Mas aconselhamento bíblico, né? Nós temos, nos cursos de teologia, nós temos diversos aconselhamentos. Quais são as bases dos cursos de o aconselhamento que é visto, por exemplo, em cursos como Isabela Renders, como Koinonia, como o curso da Assembleia de Deus? Tem diversos tipos de aconselhamentos. Sim. Eu queria agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, e dizer para os irmãos que é muito interessante o interesse da última hora da igreja contemporânea no aconselhamento bíblico. Muito interessante. Esse assunto foi esquecido por muitos anos, principalmente aqui na nossa igreja brasileira. Existem dezenas, por que não centenas de modelos de aconselhamento, né? Quando você vai no seminário, você vai ouvir falar do aconselhamento pastoral. Depois vem o aconselhamento psicológico, o aconselhamento da psicanálise e, enfim, chegamos ao aconselhamento bíblico. E isso me deixa muito feliz. É um assunto que nós temos nos aprofundado em muito. E na América, por exemplo, o conselheiro bíblico, para ele aconselhar, ele precisa ter uma formação superior nessa área de aconselhamento bíblico. Então ele atende essas pessoas como paciente e à luz da Bíblia. Isso é muito interessante. E o gostoso de tudo. Então ele pode atender como um profissional. Ele pode atender como um profissional. Aqui no Brasil nós temos a Associação de Conselheiros Bíblicos, que fica em São Paulo, e nós estamos aí caminhando para a 8ª conferência de aconselhamento bíblico aqui no Brasil. Então isso é muito legal, muito interessante, e eu espero que através desse programa as igrejas, os colegas pastores tenham interesse em saber a essência do aconselhamento bíblico. Porque muitos levam, pastor Silvério Pérez, para o gabinete o aconselhamento de uma forma, eu não diria errônea, mas equivocada. Começam a falar das suas experiências para impactar o paciente e trazer ele de volta com a sua experiência. E a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia, o conselheiro bíblico, ele trabalha dentro do contexto teológico bíblico para poder impactar o coração da pessoa. Mas isso é uma caminhada e é muito gostoso quando você alcança o êxito com o aconselhamento bíblico. O aconselhamento pastoral é diferente do aconselhamento bíblico. Quais são as diferenças? Sim. Eu diria para você que normalmente o conselheiro pastoral, ele pega uma vertente, as suas experiências pessoais. E as experiências pessoais, ela podem reverter um quadro de um irmão, de um paciente? Podem. Mas o conselheiro bíblico, ele trabalha à luz das Escrituras. Aí é diferente, ele vai ser impactado pelo poder de Deus. E como seria um set, assim, um escritório de um conselheiro bíblico? A pessoa, ela entra e ela vai expor o problema dela e você vai trazendo a Bíblia, os versículos. Muito bem, vamos lá. É muito interessante nós expormos aqui nesse momento
que o conselheiro bíblico, ele antes de ser conselheiro, ele precisa ser um discipulador. Você não alcança o coração... Porque é difícil, né, fazer uma coisa sim, sim, sim. Você não alcança o coração do aconselhado sem antes discipulá-lo. A pessoa precisa entender que a Bíblia tem resposta para tudo. É um ponto. Segundo ponto, ela precisa ter um entendimento dos escritos. Porque senão, como eu vou acreditar que, por exemplo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, estou vivendo uma vida periclitante, uma vida na masmorra. Como é que eu vou alcançar isso? Qual é o tripé para me alcançar essas verdades e eu viver essa verdade mediante uma situação calamitante que eu estou vivendo, ou calamitosa, perdoe. Então nós precisamos entender isso, essa vertente para se pegar e levar a pessoa aos escritos do cano e compreender que ela é as verdades de Deus. Isso é princípio, as verdades de Deus. Bem, o conselheiro bíblico ele precisa aprender a caminhar com seu aconselhado. Se ele não caminhar, ele não vai ter êxito. Você precisa ter uma vida diária. Eu não preciso de nenhum cenário de um gabinete para me ser ou para me alcançar um aconselhamento bíblico. Mas eu preciso, antes de mais nada, conhecer a pessoa que vai ser aconselhada. Por isso que antes do atendimento do aconselhamento bíblico, nós fazemos um inventário, nós chamamos de inventário, para mim saber e trabalhar dentro da dificuldade da pessoa. Por que ela me procurou? Eu costumo dizer para os meus alunos, seja do seminário, seja os alunos nossos alunos de encontros, que falam, ninguém consegue aconselhar ninguém nos corredores da igreja. Ah, pastor, eu estou com muita necessidade, aconteceu na minha casa uma atrocidade, uma tremenda dificuldade. O que é que eu faço? Não. O máximo que nós podemos fazer nos corredores da igreja é uma oração para acalmar a alma naquele momento e depois nós marcamos um encontro e vamos trabalhar à luz das Escrituras. Faz igual o pastor Joy, faz uma roda assim, ora com todo mundo. Entendeu? Então, o aconselhamento bíblico ele é muito interessante, ele é muito gostoso. Primeiro que é bíblico. Segundo, eu entendo que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Terceiro, a vertente maior, a fonte maior é o próprio Senhor. E aí não tem erro. E a pessoa, então, esse aconselhamento pode ser num gabinete, pode ser numa praça, pode ser numa fazenda, o que interessa é o conteúdo que ele vai mostrar na Bíblia. Seria essa a ideia central. Pastor Silvério, eu costumo dizer o seguinte, aquilo que eu acabei de falar para o senhor, e é uma verdade, nós precisamos sim de um ambiente apropriado para o aconselhamento. Porque às vezes distrai muito. Distrai muitas pessoas e eu tenho que trazer essa pessoa para dentro da sua própria situação. É muito importante eu falar aqui para os irmãos, para os telespectadores, para aqueles que estão nos assistindo, que o aconselhamento bíblico ele não é cura interior. Eu vou plantar no coração da pessoa as verdades bíblicas, as verdades do cano. E ela que vai trabalhar. É ela que vai trabalhar, tá certo? Então, isso é muito interessante. Nós compreendemos isso. Então, eu preciso realmente ter depois de fazer esse levantamento, inventariar essa pessoa, eu vou chamar de paciente, depois de inventariar esse paciente, nós marcamos um encontro, com hora marcada, bonitinho, e dentro desse encontro nós vamos trabalhando cada dificuldade da pessoa. Eu tive uma experiência recentemente aqui mesmo na nossa igreja, aconselhando um aluno do Coironia, e ele olha uma coisa interessante, ele descobriu que, olha, eu realmente, em cima desse aconselhamento, eu não tenho a vocação ministerial. Ele descobriu que não tem. Que não tem a vocação ministerial. É muito interessante o aconselhamento, porque a verdade é o seguinte, as pessoas, a grande maioria dos alunos de seminário, o senhor é professor de seminário, eu já estou nessa caminhada como professor de seminário, talvez passando dos 15 para 20 anos, é muito interessante que quando você começa o primeiro semestre, os primeiros dias de aula de um aluno, a intenção dos alunos de seminário é achar que vão se tornar pastores dentro do seminário. E isso é um equívoco. Então, no aconselhamento bíblico, dentro do aconselhamento, a pessoa se diz, eu falei, rapaz, eu estou aqui no seminário, não é porque eu vou ser pastor, porque eu quero conhecer um pouco mais de Deus. Isso é muito interessante. Isso. E o contrário também acontece. E o contrário também acontece. E você vai descortinando
as pessoas dentro de uma sessão de aconselhamento. Falei, eu vou ser um bom diácono, eu vou ser um excelente evangelista, mas a chamada ministerial para pastorear a igreja, para pastorear, eu não tenho. Mas que bom que eu descobri isso numa sessão de aconselhamento. É muito legal. No caso de uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus e ela quer um aconselhamento bíblico, aí só vai dar os primeiros passos, vai levá-la até a Cristo. Sim, sim. Primeira coisa que nós precisamos falar, o aconselhamento para ele ser bíblico, a pessoa tem que conhecer as verdades. Mas às vezes escapole um cara lá que ainda não entregou a vida para Jesus. Aí nesse momento nós vamos trabalhar, literalmente, os primeiros passos mesmo, até ele o coração ser alcançado. Ele precisa se converter. Porque como é que ele pode ser, ele crê naquilo que ele ainda não conhece? É um negócio interessante. No próximo bloco, então, nós vamos citar alguns exemplos de doenças emocionais. Sim. E o senhor, eu vou citando e o senhor vai falando, eu vou tratar com ele na Bíblia assim, para o sim. pessoal ver o quanto que é bom também o aconselhamento bíblico. Sim, né? sim. O aconselhamento pastoral é muito bom, Sim. o aconselhamento psicoterapeuta da psicanálise também, a terapia em geral é bom também, né? Principalmente se o cara for cristão, porque ele vai levar para uma área dentro disso. Mas aí nós vamos também fazer uma prática de como esse aconselhamento. Porque já terminou ali, o pessoal já está dizendo para mim que o bloco já acabou. Okay. Então é bom que o pessoal está muito curioso aí, nós vamos trazer isso no próximo bloco. Tranquilo. Até daqui a pouco, Ciência e Fé.